Oi, Ale. Tudo bom, Ale? Como é que Ah, está? que bom, deu certo. Ótimo. Tá me ouvindo bem, Ale? Estou ouvindo bem. Tá excelente. Os deuses da internet vão nos ajudar hoje. Exatamente. Muito Muito bem, bom. muito bem. Bom, vamos começar então, porque a gente tem o tempo no Instagram mais limitado, né? A gente tem 1 hora, então vamos já nos apresentar, certo? Então, meu nome é Alessandra Nabeiro Minciotti, sou professora da USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e gestora do curso de Educação Física também. Sou doutoranda da Unicamp e estudo a história da ginástica aeróbica, que é o nosso tema central hoje. E quero convidar o professor Alexandre, que é um enorme prazer, além de um colega de trabalho, uma pessoa maravilhosa. Gostaria muito que ele se apresentasse também, professor. Olha, até mesmo antes da apresentação, eu quero agradecer pelo convite, dizer que é um momento muito feliz poder falar, né, de um dos momentos mais importantes da minha vida, o início da minha carreira, porque o início da minha carreira aconteceu justamente com a ginástica aeróbica, tanto dando aula quanto competindo. Então, muito obrigado por esse convite. Tá? Eu sou, então, Alexandre Romero, também sou docente lá na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, né? Trabalho então com a Lei, tenho esse prazer. Sou também coordenador do Centro Universitário Metropolitano de São Paulo, a FIG Unimesp. Fiz meu mestrado, doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP e no que se refere aí ao nosso assunto de hoje, eu fui, em 1992, vice-campeão brasileiro, né? E em 1993, então, campeão brasileiro no Campeonato Brasileiro Puma de Ginástica Aeróbica. E também como técnico de equipe com o Alphaville Tênis Clube, também fui campeão brasileiro em 1993 também. Né? Então essa é minha apresentação. Que grande apresentação, né? E assim, até vou contar uns bastidores aqui. Na verdade, eu já conheci o Alê, né? Da USCS, a gente estava junto ali, mas eu não sabia que ele tinha sido atleta de ginástica aeróbica. E um belo dia ele me conta isso, nossa, aí ele tomou uma outra proporção. Eu falei isso para ele, lembra, Alê? Falei, Eu Alê, lembro. você já estava aqui, agora você está ali em cima, né? Para mim, você já está no outro nível. E Deixa eu desde falar uma coisa aquela que eu me época, esqueci. Ah, e desde aquela época nós falávamos que tínhamos que sentar para conversar, contar as histórias, e esse dia chegou, né? você vê? Deixa eu só reforçar que eu faço parte do LAPEG, né, que é o grupo de pesquisa e experiência em ginástica, da FCA, que é a Unicamp de Limeira, e do GPG, que é o grupo de pesquisa em ginástica da Unicamp. Então é bacana de reforçar, porque essas lives estão acontecendo às segundas, o nome dela é Papo Reto com a Ciência, né? E quem está promovendo é o LAPEG, o Laboratório de Pesquisa e Experiência em Ginástica, que a professora doutora Eliana de Toledo é a coordenadora, e, inclusive, semana passada, quem teve o prazer e a oportunidade de acompanhar, ela apresentou a tese de doutorado dela junto com a professora Miranda, e foi muito interessante, porque é realmente um link para o que a gente vai falar hoje. Então, quem não conseguiu assistir, por favor, retomem. Foi dia 24, hoje 31, né? Foi dia 24, segunda-feira passada. Só reforçando que essas lives acontecem todas as segundas-feiras, tá? Já vem vindo já há um bom tempo já essas lives. E a semana passada, a Lica apresentou, falou um pouco da tese de doutorado dela, que era a legitimação da ginástica de academia na modernidade, né? E a professora Miranda foi dando todas as contribuições, porque ela trabalhou na ala Sherman, ela viveu esse movimento. Então, assim como a gente está fazendo hoje, né, Ale, a ideia é essa, é trazer a pessoa que de fato viveu esse movimento, né? Que é isso que interessa bastante a gente. Bom, vamos começar então. Deixa eu pegar o meu roteiro aqui. Vamos começar então.
Bom, primeira coisa, deixa eu contar um pouquinho desse meu estudo, até para poder fazer uma introdução no que a gente vai falar aqui agora. O que me interessa estudar, né, e eu estou no doutorado, a minha orientadora é a professora Helena de Toledo, a Lica, quase todo mundo conhece assim, me interessa muito entender como é que esse movimento do aerobismo chegou no Brasil, especificamente em São Paulo, e como esse movimento que era um movimento, um boom da ginástica aeróbica de academia, né, que foi falado na última live, rapidamente se transformou em esporte, né? E o esporte não era. É que hoje a gente falando, e é tão engraçado que faz pouco tempo isso, mas a gente falando não dá essa dimensão do quanto foi importante esse movimento para o Brasil e para o mundo. Óbvio que o nosso destaque é o Brasil, e a gente sabe que a gente teve muitos enormes competidores aqui. O Ale vai ter umas surpresas aí para a gente durante a live. E o Ale viveu isso intensamente, né? Ele viveu essa transição e aí vai ser bacana que, conforme eu vou trazendo um pouco da teoria, o Ale vai relatando o que ele viveu, né? E é muito interessante, porque é um olhar, né, de um ex-atleta e um acadêmico hoje. Então é muito bacana você refletir tudo o que passou lá e o teu olhar hoje, né, Ale? Exatamente. Eu lembro muito bem quando eu comecei, eu era jogador de voleibol e eu parei o voleibol quando eu entrei na faculdade. E justamente, então, quando no primeiro semestre eu tive aula com o professor Carlos Guerreiro, a quem eu sou eternamente grato. Ele deu todo mundo, os alunos pediam para ele, né, dar uma aula de ginástica aeróbica, porque ele dava aula de ginástica rítmica. Dá uma aula de ginástica aeróbica, ele leva todo mundo para o ginásio e dá uma aula de ginástica aeróbica. E quando eu vi, eu não conhecia. E aí o coração bateu mais forte e falei, eu quero trabalhar com isso. Né? E eu era jogador de voleibol, né? Então aparentemente não tinha nada a ver. Os colegas também, o quê? Eu falei, eu vou fazer. Ele falou que ia dar um curso, eu vou fazer um curso com ele. E aí depois eu vou contar mais. Mas é interessante isso, como era apaixonante, né? Ver uma aula, assistir uma aula, participar de uma aula de ginástica aeróbica era algo que apaixonava. Não, e o interessante, Ale, só fazendo um gancho, né? Como eu tô ainda, eu não qualifiquei, eu tô ainda no processo, vou chegar à qualificação possivelmente no começo do ano que vem. E eu comecei as minhas coletas e aí veio a pandemia e eu não pude coletar mais. E o primeiro professor foi o Carlos Hernan Guerreiro. Então eu tive o prazer de entrevistá-lo. Eu não o conhecia, mas eu tô apaixonada. Eu tô acompanhando ele nas lives. Ele é professor de atividades rítmicas, né? E ele contando a história dele, né, é muito interessante, porque ele de fato viveu esse movimento, né? Eu percebo que, assim, existe uma geração, né, uma geração que recebeu esse movimento e começou a passar. E você, na verdade, você bebeu já, né? Você bebeu desse conhecimento. Então, é muito interessante, porque são outros olhares. Você sabe que, escutando você falar, Lê, eu e a Lica, a gente até pensou nisso, ia ampliar, né? Eu ia estudar um período, mas tá tão interessante falar com você, a gente falou com o Caio, e assim, a visão que vocês têm, né? A visão dessas pessoas que receberam essas primeiras informações já com essa triagem desses primeiros precursores, que é o nome que eu estou dando, né? Sim, exatamente. E muito interessante porque quando eu comecei eu fui fazer o curso lá em Osasco, né, na Academia Ateneu Gym, ele tinha a Academia Ateneu Gym, onde ele dava os cursos, e era um Ele nome. falou, sabia que ele falou isso no depoimento dele. Era ginástica aeróbica, era o guerreiro, né? E então eu fui, fiz o curso, isso em 1990, só para a gente ter ideia aí, né? Em 1990 as coisas estavam crescendo assim assustadoramente. E, e aí era muito interessante, eu achava muito interessante a forma como ele dava aula e depois observando os outros professores, o sorriso, as brincadeiras. E só depois de muito tempo, né, eu fui pensar um pouco nessa combinação que era a música,
academia, um ambiente colorido, todo mundo alegre, né? Esse professor que fazia as brincadeiras, uma ginástica coletiva, com muitas pessoas ali reunidas, brincando. Ou seja, hoje a gente fala tanto em exercício prazeroso, ou seja, para o aluno realmente formar vínculo, ele precisa sentir prazer, né? E a ginástica aeróbica era justamente essa combinação: música, alegria e o exercício, né? Tudo que boa parte da população precisava para ser incentivada a começar a praticar o exercício físico, né? E é Então, importante, né, Ale? É importante a gente dizer que não existia isso. Porque hoje você tem tantas opções e parece que, mas é uma só. Não, não existia. A live passada, né? Insisto, para quem não assistiu, entra e assiste, porque é só você buscar aqui no histórico do LAPEG, ela diz bem isso, né? Não existia isso. As academias de ginástica não existiam, a musculação era puxa-ferro só para os homens, não tinha espaço para mulher. Então, aquilo caiu como uma luva, era perfeito, era tudo que necessitavam naquele momento, né? exatamente. E interessante porque as mulheres de meia idade, então eu tinha muitos relatos, as mulheres de meia idade, que o marido não gostava de dançar. E elas adoravam música, adoravam. Mesmo que ali, né, por mais que repetíssemos, que não era dança, mas lógico, tinha as brincadeirinhas com rebolado, movimento sensual, acompanhando a música, uma rotina com exercícios, mas acompanhando, né, a música, o pulso. E então elas se sentiam realizadas em poder ali dançar. Para elas, era. E as mais jovens começam a participar também, né? Porque tem toda. Já começa ali as roupas de lycra, então era bermuda de lycra, cinto de lycra, camiseta de lycra, tudo de lycra. Então aquela ideia do corpo, né? Do culto mesmo ao corpo. As mais jovens começam a frequentar e no começo a gente achava que só as mulheres. Mas aí os meninos também começam a se interessar. Então ficavam as meninas na frente e os homens no fundo. Com o passar do tempo, eles disputavam, homens e mulheres, quem é que ia ficar na frente. Né? Sim, Então sim. vai tendo essa transformação, né? Começam as mulheres, mas depois os homens também se interessam e virava até ali um meio assim, o social, né? Sim, sim, Porque dali saía muito namoro, inclusive, amizades, que sim. a academia oferece, né? Esse social. É porque hoje, né, Ale, é muito óbvio isso hoje. Mas não existia, é muito legal por isso. E deixa eu só fazer um gancho do que você está dizendo, só para retomar um pouquinho, porque a live passada já disse isso, eu só estou retomando, tá? Que todo esse movimento do aerobismo surge com Kenneth Cooper, né? O Kenneth Cooper trabalhava nas Forças Armadas Americanas, e aí ele lança um livro em 68 chamado Aerobics, que é um nome que até então não existia, não era um nome que se usava. E a partir daí ele foi publicando mais um livro em 70 chamado New Aerobics. Em 77, Aerobic Way, para você ver como isso estava indo. E aí, o que é interessante? Em meados de 70, mais ou menos, a doutora Phyllis Jacobson, que era uma acadêmica, pega essa ideia e publica um livro chamado Hooked on Aerobics. E aí esse livro foi muito importante. E chegou na. Olha como que uma coisa vai indo, né? A gente vai perceber, quando a gente vai estudando, a gente percebe que vai indo na mão de um, de outro, né? Chega na mão de uma ex-bailarina, casada com um oficial americano, e ela, como ela era bailarina, ela tinha noção do ritmo, da música. O que ela faz? Ela traz aquele livro dessa professora, dessa acadêmica, que se inspirou no Cooper, tá vendo? Como uma coisa vai indo. Porque o Cooper Sim. nunca quis criar um método de ginástica, nunca foi ideia dele, entendeu? Ele queria o condicionamento físico, o famoso fazer Cooper, que aliás, só fazendo mais um gancho, a live passada disse exatamente isso, que na década de 70 foi tão importante Cooper que chegou até aqui no Brasil com a seleção brasileira de futebol, que é a seleção Canarinho, que teve o seu ápice, e o Cooper veio treiná-los. Então, para você ver o poder do Cooper.
aí, essa ex-bailarina chamada Jack Sorensen, ela o nome, na verdade não é ginástica, era dança aeróbica, era esse nome que se tinha, aerobic dance, né? Ela surge e ela é considerada, ela junto com a doutora Phyllis, consideradas precursoras da ginástica aeróbica. Isso tudo nos Estados Unidos, certo? Até que surge a Jane Fonda, que é um nome importantíssimo a dizer aqui. A Jane Fonda é uma atriz, tá viva, maravilhosa, diva, tá aí em Hollywood, e ela começa a divulgar através de fitas, VHS, discos, roupa, tudo que você está dizendo, e é verdade. E isso chega para nós, né, de uma forma maravilhosa, e todo mundo começa a beber dessa roupa, do cabelo que ela usava, da fita, da polaina, todo mundo começa a usar essa roupa, e chega aqui no Brasil, e obviamente é um encontro total, porque aqui é o que você estava dizendo agora, Lê, o culto ao corpo, existia uma necessidade, nós somos um país muito musical, ou seja, tudo deu certo, a gente costuma dizer que aqui floresceu, né? E aí surgem, né? O importante é dizer isso, surgem essa ideia das academias, né? Que eu acho que você viveu isso bacana, porque não existiam essas academias como a gente vê hoje em todo lugar. Existiam o puxa-ferro, né? Que era o halterofilismo, e a academia de dança. Mas essa coisa da ginástica, né, uma academia de condicionamento físico, não existia. Exatamente. Tanto que a gente começa a perceber o número de academias vai aumentando, e era algo assim que as pessoas comentavam, mas daqui a pouco vai ter uma academia em cada quarteirão, Em cada porque esquina, né? abriu no lado da minha casa, daqui a pouco tem na outra esquina. E as salas eram salas enormes, com muitos alunos, 50 alunos. Eram salas grandes, né? Depois, essas salas foram sendo reduzidas, até porque vai se diversificando o número de modalidades e tudo mais. Mas a gente tem aí no começo, era uma febre mesmo, né? A televisão, revistas, todo mundo falando na tal da ginástica aeróbica, e todo mundo queria Sim, fazer, todo sim. mundo. Inclusive, né, a gente chama isso do boom do mundo fitness, né? Porque isso começou com muita intensidade. E aí, Ale, eu fiz o levantamento de algumas academias. Você até me lembra aqui, se ou quem estiver acompanhando a nossa live lembrar, pode ajudar a gente aqui. Então, eu fiz o levantamento da Competition, Runner, Triathlon, Marathon, Olympia Park, Training Club, Companhia Atlética. As Qual mais principais. você disse? Depois, tem a R. White, tanto que quando eu fui fazer o qualifying para competir, porque eu comecei na Ateneu Gym, do Carlos Guerreiro, e Guerreiro. quando eu comecei a dar aula com o Guerreiro, eu também tive uma outra grande felicidade, Deus foi muito bom comigo, que coloca, né, no meu caminho o Carlos Guerreiro e a Enélia Garcia. Então, o Carlos Guerreiro em Osasco, que dava aula na FIG, em Guarulhos, e a Enélia Garcia, que era famosa com alongamento consciente, mas também dava aula de ginástica aeróbica, a academia dela também bombava, né? Atletas de ginástica aeróbica iam trabalhar a flexibilidade lá com ela, Com né? ela. É outra pessoa que também sou eternamente grato, né? Aprendi muito também com ela. Então, tinham as academias com pessoas renomadas, que não era a academia que era conhecida, mas os profissionais que trabalhavam lá eram bastante conhecidos, né? E aí eu fui participar de um qualifying, aí para já começar a competir, com o Arthur Monteiro, que é outra pessoa que eu agradeço muito. E foi na R. White. E as academias que não eram tão conhecidas, elas tinham interesse em ter atletas de ginástica aeróbica, já aqui fazendo um aquecimento aí já para a parte de competição, né? E elas então investiam em atletas de ginástica aeróbica, porque sabiam que a visibilidade ia ser vitrine, ia aumentar e muito. Então a R. White também teve uma grande participação aí. Depois eu fui para a Academia Destaque também, que era outra.
e a triatlon, que aí é quando eu vou treinar com o Borelli, que é outra pessoa formidável, né? Você viu que eu tive a oportunidade, a chance aí de conhecer pessoas espetaculares, né? E depois fui treinar com o Borelli na triatlon. Então eram muitas academias, né, Mas, que Ale, o investiam. que é interessante disso? É muito interessante a gente fazer uma análise disso, porque surge uma nova concepção de uma criação de atleta. Nunca um atleta saía de uma academia. Todo atleta sai de clube, né? Ainda mais falando de ginástica, né? Quando você pensa nas ginásticas tradicionais, a ginástica artística, a ginástica rítmica, sempre ela tem o viés de clube, né? Ela sai de um clube. E você vê que a ginástica aeróbica ela vem de uma nova concepção, uma nova mentalidade, porque os atletas estavam saindo, vamos dizer assim, de um ambiente que não era normal, né? Você ter atletas saindo de academia, como você disse, a gente fazia, treinava, né? Os grupos treinavam, as duplas, trios, e toda a academia parava para assistir, porque você vê, é o que você disse, era muito vantagem para a academia ter esses atletas lá, porque atraía aluno. Então você vê como uma Exato. coisa ia puxando a outra, né? Exatamente. Eu vou até mostrar aqui, é uma foto de 30 anos, então não pode reparar, né? Mas Não, essa nossa, ideia dos alunos, como eles se envolviam, como eles gostavam, aliás, formava-se muitos grupos de ginástica aeróbica, academia, com os alunos, ela montava grupos, que depois, né, nós temos as equipes de competição, mas elas montavam grupos e faziam apresentações em praças, campo de futebol. Eu mesmo fiz várias vezes no Morumbi, né, apresentação em campo de futebol. Então, as academias, elas investiam também no aluno, né? E o aluno querendo, de alguma forma, participar, né, de tudo aquilo. E esse daqui é um treino, a gente está treinando, e vamos ver se vai dar para perceber os alunos em volta assistindo o nosso treino, né? Então, isso daqui, na verdade, é uma apresentação treino, né? Então, vamos ver se dá para identificar. Lê, me fala se consegue. Ah, olha esse salto afastado, Ale, pelo amor, hein? Não, o que eu mais sou apaixonada pela ginástica aeróbica é essa energia, né? Essa coisa que é característico da ginástica aeróbica, né? Essa energia, o tempo Exata, todo tem que estar com essa expressão muito viva, né? exatamente. E é um link muito legal do professor com a competição, é que, se observar, os professores brincavam muito, né? Ainda brinco, é que a gente fala brincava porque a gente está pensando na ginástica aeróbica, né? Hoje, Sim. nas diferentes modalidades, também, todo mundo entende que precisa interagir com o aluno para fortalecer vínculo, né? Não só com a modalidade, também com o professor, com a academia, mas é muito interessante porque a competição também tinha essa característica. É, Só para ter uma ideia, a nossa música, né? E eu estou falando sempre aqui nós, porque eu fui campeão na O categoria Ale, de trio. Ale, dá licença um pouquinho. Sabe quem Tem que- acabou de entrar? Opa! Professor Guerreiro. Olha aqui, professor Nossa! Guerreiro tá aqui, ó. Olha que prazer. Prazer enorme. Já falamos bastante, professor, de você aqui. Te agradeci um monte. Que Depois, prazer, hein? depois eu vou puxar aqui, que tanta gente falou com a gente e eu fiquei, não prestei atenção, mas eu acabei de ver o professor Guerreiro e não tem como não dizer do professor Guerreiro. Exatamente, exatamente. E, e aí, então, o próprio professor Guerreiro, por muitos anos, as brincadeiras que ele fazia, né, de coordenação, no início da aula, que todo mundo dava risada, quer dizer, você já deixava os alunos descontraídos no começo da aula, Descontraído. e por quantos anos eu usei as brincadeiras que ele usava, né? E que era muito, muito divertido. E na competição, também tinha esse aspecto. Então, a nossa música. Nós ficamos conhecidos. Então, o que eu estava falando, eu ganhei o campeonato numa categoria de trio. Tinha o Caio, né?
que a gente fala, o Caião, e o Sandrão, Carlos Alexandre, Alexandre, e o Sandro Ferreira Costa, que é o Sandrão, e que são dois irmãos, né? Isso já aconteceu há quase 30 anos e até hoje, né? Nós conversamos e não. Enquanto o Ale não volta, deixa eu fazer um gancho importante, que são os eventos, né? Os eventos, os eventos que aconteciam, né? Nesse momento, porque, entendam, a ginástica aeróbica ela chega como um boom para nós, né, aqui no Brasil, especificamente em São Paulo. As academias começam. Oi, Simone. Peraí, acho que a Simone é a esposa. Tá bom, Simone, obrigada. Vamos aguardar. A Simone é a esposa do Alê. Pode deixar que eu aguardo. Se você quiser chamar também você. Acho que sim, Ale. Ela tem que pedir só. Se ela pedir, eu consigo entrar, eu consigo permitir que ela entre sim, tá? Simone Scarpa. Bom, então, e aí os eventos foram importantes porque eles de fato colaboraram demais com a massificação da ginástica aeróbica. E é importante dizer assim que aconteciam eventos em vários locais. Muitos de vocês talvez se lembram de um que chamava Verão Vivo, que acontecia no Guarujá. Opa, agora sim, hein? Peraí, o Ale tá voltando. Peraí que o Ale tá voltando. Espera só um pouquinho que ele tá chegando. Voltou, Ale! tecnologia incrível, né? Desculpa. É importante, entendeu? É importante para dar emoção para a live. Exato. Eu estava falando, Ale, eu estava falando que esse movimento tão grande que aconteceu nas academias refletiu nos eventos, né? Então não era evento pequenininho, era uma coisa absurda de grande, né? E se a gente vai puxando, a gente tem uma inspiração de um programa americano chamado Crystal Light. Existia um programa americano chamado Crystal Light. Aliás, quem tiver interesse pode procurar. Vocês vão ver esse programa no YouTube, Crystal Light. Até eu passo para os meus alunos esse programa. Que veio para o Brasil com esse mesmo nome, né, Ale? E aí foi o primeiro evento de ginástica aeróbica chamado Crystal Light. Nós até lembramos que era uma parceria do Maurício Fernandes e Valdir Soares, certo, Ale? Que era esse grande evento. Exato. E depois, você chegou a participar do Crystal Light? Você chegou a participar? Não, porque foi em 87. O Crystal 87, 88, Crystal Light, exatamente. Que aí depois, eles separam. Isso, eles separam, né, o Maurício Fernandes e o Valdir Soares, e eles criam dois grandes eventos, me corrija, Lê, que é o Campeonato Aeróbica Brasil, do Valdir Soares, Exato. E o Campeonato M2000 do Maurício Fernandes, certo? Isso. Que depois logo vai para o Campeonato Puma. Né? Na sequência, se torna Campeonato Puma. Então, o Aeróbica Brasil, que era patrocinado pela Rainha, sim, né? sim. E Puma. Então, duas marcas, vamos dizer assim, de tênis. Né? Que são os produtos, né? Que são todos os produtos que a ginástica aeróbica trouxe, né? Tudo, desde isotônico, não existia nada disso. O próprio Bliss, né? O próprio Bliss, que é a bebida pronta para beber, né? Que nem tem mais, né? Acho que as pessoas nem sabem o que é Bliss. Eu acho que não, acho que é Danap, né? Acho que agora chama Danap. Mudou, mas né? antigamente era o Bliss, que era o primeiro iogurte, né? Pronto para beber. Não precisava de colher, né? Você tomava ele. E os campeonatos, por exemplo, eu, quando comecei a competir, era no Ibirapuera. E o Ibirapuera, lotado. Eu lembro que, acho que foi em 91,
que o pessoal vinha comentar assim, não entra mais ninguém e tem uma fila lá fora que quase está dando volta na esquina, lá no quarteirão, e não pode, não tem mais espaço, não tem mais vaga. Olha Dá para isso. imaginar, Ale? O Ibirapuera é gigante. Dá para imaginar um negócio desse? E a Globo e Bandeirantes, elas cobriam, faziam a cobertura, né, do campeonato. Então, realmente era um evento enorme. Era É, algo assim eu que lembrei quem de não outro também. viveu. Lembrei de outro que até a Lica colocou aqui. Deixa eu só interromper um pouco, que a professora Elizabeth Pauliello entrou. Professora, nossa Queen, a gente que estuda ginástica tem ela como referência. Obrigada, viu, professora Beth? É, eu até coloquei aqui a Copa Bliss, né, de ginástica aeróbica, era isso. E tinha o Verão Vivo no Guarujá, hein, Ale? Fala o que era esse evento. Olha, o Verão Vivo, é, nós participamos do Campeonato Paulista, no caso aí do Puma, né? O Paulista foi justamente na praia, lá no Guarujá, e era a Bandeirantes cobrindo, Verão Vivo, e depois, inclusive, nós voltamos para o Verão Vivo já dando aula para o pessoal na praia, Ai, que né? legal, Que Ale. isso também era muito interessante quando a gente fala, né? Foi um público, um atleta gerado na academia. Embora muitos eram ex-ginastas ou ex-bailarinos. Sim. E alguns, como eu, Caio e Sandro, que viemos de outras modalidades esportivas, mas e gostávamos de música, tínhamos facilidade para ter a musicalidade, né? Mas a maioria vinha justamente da ginástica artística e da dança. E essa coisa de formar um atleta dentro da academia era muito interessante, porque nós treinávamos dentro da academia, né? Você começa a ter venda de suplementos dentro da academia, o nutricionista tendo um espaço para ele dentro da academia, e a nossa comissão técnica era formada justamente, tinha um preparador físico, técnico, nutricionista, e todo mundo queria saber como é que nós ficávamos com aquela definição, tinha que ganhar muita massa muscular, tinha que definir, tinha que ter força, flexibilidade. Então, era um treinamento assim, 5 horas por dia de treino, e os alunos acompanhando, os alunos inteirados de tudo. Então, esse mercado dentro da academia, roupa, a alimentação, esses produtos, eles vêm acompanhando. Tanto que quando a ginástica aeróbica ela sai de cena, eu lembro, né, que falava assim, bom, o step, o alongamento, a coisa não pode morrer, porque teve muito investimento. Né? E Sim, aí, sim. tanto que eles investem em outras modalidades para que a coisa continuasse. Né? Mas até foi comentado na live passada, né, que depois da década de 90, né, próximo de 2000, surge a Body System, né? A Body System com essa ideia ainda de todo esse aparato, né, de tudo isso, porque isso que é interessante dizer, não existia isso, né? E mais ainda, era acessível a qualquer um, né? Tudo bem que no começo as academias eram mais elitizadas, né? Só as pessoas de classe A frequentavam, mas ela foi mudando, né? E aí todo mundo, e era a ideia da qualidade de vida, porque não existia isso antes, né? A coisa de vamos comer bem, fazer exercício, essa ideia, né? Não só de uma questão estética, que era muito importante, mas a questão da qualidade de vida. Então você vê que esse movimento da ginástica aeróbica, olha quantos reflexos tiveram e tem até hoje. Se você parar para pensar, né, e não estou dizendo nem na questão do esporte, né, porque a gente sabe que rapidamente, depois até quero que você conta disso, né, das federações, né, antes da FIG, né, todas as federações que Uhum. existiam, mas esse movimento
que depois virou um esporte regulamentado, enfim, e aí tomou outro rumo, porque a gente sabe que hoje a ginástica aeróbica tem outro perfil, outro perfil. Quando você pega os atletas antes da FIG, eles têm até o perfil de roupa, de corpo. E quando você pega depois da FIG, é outro perfil. Mas não é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer assim, ó, como esse boom da ginástica aeróbica influenciou todo esse movimento fitness que repercute até hoje, né? Até hoje, é uma Exatamente. coisa absurda, né? Eu digo que graças à ginástica aeróbica, nós temos o mundo fitness. Eu concordo. Graças à ginástica aeróbica é que nós temos. E mesmo, se me permite, porque eu sempre vou, né? Eu tenho essa ideia, sempre digo isso, graças à ginástica aeróbica, mesmo com o que eu considero erros que cometemos na época, né? Mas que ela veio mostrar o que é tornar uma atividade física prazerosa, o que é tornar o exercício físico prazeroso. Não só Isso é maçante, né? algo. Não só maçante, né? É, mas é lógico, eu entendo que cometemos também erros, e nunca com a intenção de errar, obviamente, sempre de acertar, mas ao mesmo tempo que nós trazíamos essa ideia de saúde, né, de alegria, nós também, sem querer, educávamos nossos alunos, ou pelo menos vou dizer a maioria, não todos, e principalmente quem estava envolvido com competição, que tinha a turma iniciante, intermediária e avançada, mas os alunos se interessavam muito pelos movimentos difíceis. Qual que era o grau de dificuldade? Essa começou a se tornar a graça, né? Tanto que eu cheguei a dar aula, a fazer qualifying, era uma aula especial, que o aluno tinha que saber fazer flexão de braço, tinha que ter lá flexibilidade, né? Então um afastamento anteroposterior, e tinha tantos centímetros de pubis para o chão, acima daquele ele não podia entrar, saltar, encostar joelhos no peito, e tinha lá, ele tinha que cumprir, A conseguir, classificatória, né? é isso. E aí essa aula era segunda-feira e quarta, eu ia dando aula para eles montando a rotina, e na sexta-feira eu trazia a música mixada, e então com os efeitos, como se fosse a competição. E tinha os compulsórios, então tinha flexão de braço, polichinelo, abdominal, chute alto, tudo isso tinha essa coreografia que era para alunos. E tinha um vidro que separava a sala de aula do estacionamento. Então, na sexta-feira, os alunos sabiam que a aula era o fechamento, né? Toda semana isso. Então, os alunos iam para o estacionamento assistir a aula. Onde era isso, Então, Ale? esse no Ateneugim. No Ateneugim. No Ateneugim. Então, olha que interessante. Ao mesmo tempo que a gente falava em saúde, esse vínculo, né? Veja que Kenneth Cooper fala da atividade aeróbica pensando na doença cardiovascular, proteger coração. E aquele indivíduo que não gostava de correr, não gostava de nadar, não gostava de jogar, muitos tinham afinidade pela ginástica aeróbica por tudo que nós falamos. Sim. Então, eu considero que nesse momento, com todo esse boom, a gente também deixou de perceber isso e elitizamos nesse sentido também. Muitos começaram a ficar intimidados de participar da aula. Nem todos eram profissionais de educação física, então o alto impacto. Então, a gente perdeu a mão ali e a Mas, ginástica Ale, aeróbica acabou. mas dá para entender. Sabe por quê? Porque tinha muita procura. Tinha muita Exato. procura. E aí, com essa enorme procura, você conseguia escolher. Você tinha que pôr critérios. O sarrafo que a gente fala. O sarrafo tinha que estar mais alto. Porque era muita procura. É uma coisa que hoje talvez as pessoas não consigam entender isso. Eu não participei como atleta desse movimento, né? Eu vim da dança, estava em outro momento da minha vida, mas eu fui assistir a Copa Bliss de ginástica aeróbica no Ibirapuera. E era uma coisa alucinada. A música, né? A questão do DJ, de mixagem, não existia isso, né? Então, era tudo, era uma energia, era todo mundo muito bonito, muito jovem. E isso encantava, fascinava todo mundo. Todo mundo ficava fascinado por isso.
Tanto que a nossa música, quando a gente ganha o brasileiro, é, nós ficamos conhecidos como o trio do rock. Ah, E aliás, por que Ale, o trio por do rock? favor, nos brinde com a sua surpresa, por favor. Ah, é. A revista da época, a revista da. Aliás, eu cometi uma falha, eu não mostrei nem aqui, olha, o troféu. É, Gente, olha o que ele tem aí. Põe mais perto, Ale, põe mais perto. Olha, dá para gente, enxergar? olha o troféu. A Lica perguntando, cadê o troféu? Ah, muito legal. Exatamente. Muito, muito legal. É, nós, a revista da época, que era Corpo a Corpo, né? Então, aqui o nosso trio, eu estou falando do Caio e do Sandro, olha lá. Muito Dá para legal. enxergar? Sim, 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 sim. E tinha a revistinha da época, é que nós estamos pequenininhos aqui, a gente está pequenininho aqui, mas o jornal, né? Que era Esporte de Academia. Você acha um jornal de academia? Olha, olha isso. E Ale, abre mostra a Grace Cash, que isso é muito interessante. É, para quem não viveu, essa é só não a metade da foto conheceu, dela. é, só tem metade. Essa foi uma grande. Conta a história dela, Ale, que você trouxe hoje para a gente até. Ela, ela veio da dança, né? E ela já com os seus 32, 33 anos, da dança vem para a ginástica aeróbica e quando ela chega, aquela ideia assim, ah, mas ela já tem 30 e poucos anos, né? E 30 e poucos anos foram dois mundiais, Não, né? e ela foi um E, diferencial, né? Esse cabelo dela, não tinha quem não reconhecesse. exato, exato. E aí tá falando da música, da nossa música, essa coisa da alegria e da ginástica aeróbica. Então, nós escolhemos a música do Elvis, Ah, que que é legal. aquela Jailhouse Rock, Sei qual que que é é. uma música que a música justamente fala disso. Vem agitar com a gente, né? Vem pular com a gente e tal. É uma música bem agitada. E a coisa da brincadeira, que tem uma quebra no meio, e aí a música do Elvis ainda, que é Don't Be Cruel, que ela é Ah, mais lenta, romântica, então tem toda uma brincadeira. E isso, então quando começa a música naquele ginásio lotado ah, e o pessoal identifica que é do Elvis, o ginásio vem abaixo, vai né? abaixo, é. Porque ninguém tinha ousado usar uma música, né, do Elvis. De Quando que... rock, né? Então, Porque era. em rock. Então, a criatividade ali. Então, você imagina tudo isso, o aluno queria participar, e aí o atleta, né? Em Alphaville, por exemplo, nós montamos equipe A e B, 22 meninas, lá no Alphaville Tênis Clube, 22 meninas, que eram nossas alunas, nós dávamos aula lá no clube, montamos a equipe e foi quando a gente ganhou depois o brasileiro em 93 de equipes. Né? É. Então era essa produção de atleta dentro da A academia, menina dentro daquele já ambiente. era adulto ou juvenil? Não, era de 14 a 17 anos. Tá. 13, na verdade, 13 a 17 anos. Né? Olha, Que sabe que tá também. chegando gente aqui também, ó, que É, passou o olho aqui e eu não consegui falar, mas muita gente legal tá entrando aqui. Eu vi que tem uma importante pessoa na ginástica aeróbica que entrou aqui, passou desapercebida aqui, mas eu vou voltar, que é a professora Maria Eduarda Poli. Ela é muito ó, importante para a ginástica aeróbica, uma pessoa que vem aí arbitrando, vem dando cursos, muito, muito importante. Agradecer a presença dela, viu? E mais, olha, tanta gente que tá prazer. aparecendo aqui, é muito bacana, né? Você vê, porque eu até acho que comentei hoje com você, só fazendo um gancho, a ginástica aeróbica, né? Ela é bebê das ginásticas. Se você pegar todas as ginásticas, a gente tem ginástica que começou em 1800, né? E você pega a ginástica aeróbica, que é um bebê. Então, os estudos são muito incipientes ainda. A gente tem um grande jornal, né? Chama Science of Gymnastics Journal,
que é um periódico importante para quem estuda ginástica, e ele começou em 2009. Olha só, 2009. Só em 2019, ou seja, o ano passado, no final do ano passado, foi publicado um primeiro artigo que dizia da ginástica aeróbica, não, que é muito mais uma questão biológica do que qualquer outra questão. E aí esse artigo, quem quiser, tá disponível, são três números por ano, então o último número de 2019 fala sobre uma comparação, atletas de GR, meninas de GR, com meninas de ginástica aeróbica, fazendo uma comparação em relação a distúrbio de alimentação e ansiedade. Então, você imagina, olha quanto tempo, mais 10 anos, é o 11º ano dessa revista, e tem um assunto, e ainda com viés biológico. E se você pegar no Brasil, é a mesma coisa, Lê. Você tem pouquíssimos estudos retratando esse movimento. Eu não estou desmerecendo, tá? Pelo amor de Deus. Eu não estou desmerecendo o viés biológico, treinamento. Né? Você tem o professor, o Marcelo Borelli, que estuda, tem teste, ele tem treinamento. Eu não estou desmerecendo isso. Estou dizendo só que olha a riqueza que nós estamos falando aqui agora e que ainda ninguém mergulhou nisso. Por isso que cada vez mais eu estou mais apaixonado por esse assunto, cada vez mais eu quero entrevistar as pessoas e escutar da boca delas, né? Como eu estou escutando de você, olha quanta coisa a gente escutar de você, porque você viveu, né? O método que eu uso é a história oral, que você escuta a pessoa da boca dela o que ela viveu, né? Então isso é muito interessante. E se não fosse a pandemia, eu teria entrevistado tantos outros, porque conforme a literatura foi trazendo, alguns nomes, acho que até já comentei com você, apareceram. O professor Guerreiro, como a gente eu tive o prazer de entrevistá-lo, Valdir Soares, Mauro Ghisellini, professor Mauro Ghisellini, Valdir Barbante, José Elias de Proença, Arthur Monteiro, né, Maurício Fernandes. Olha quanta... E eles estão aí para contar para a gente, entendeu? E a princípio, eu tinha focado em entrevistá-los para entender como é que foi esse movimento, né? Onde eles descobriram, por exemplo, o professor Guerreiro disse assim: poxa, quando eu vi que aquilo era ginástica aeróbica, eu já fazia, né? Ele já fazia isso dando aula na graduação, mas ele não tinha esse nome de dança aeróbica, mas ele já fazia isso, né? Por isso que essa transição foi muito fácil. Mas quando a gente escuta você falando, o Caio falando, e tantas outras pessoas que a gente pode tentar entrevistar, Andréa Vidal, Mônica Tagliari, tanta gente que é da sua época, a gente poderia... Estudamos juntos. Eu estudei na mesma sala que a Mônica. Olha quase que a gente forma uma dupla, inclusive. Olha aí, sabe aquela coisa? Legal. Você tá vendo? Então, a gente, né, a gente tá conversando com a Lica, olha o tempo já está acabando. A gente conversando com a Lica, a gente chegou a essa conclusão, que a gente talvez vai ter que ampliar esse estudo, né? Porque é muito rico isso, né? Ale, nós temos 7 minutos. Então é assim, eu primeiro... Patrícia Lobato, a Lica lembrou exatamente, Patrícia Lobato. Que acho que é a primeira campeã. Sim, né? E quem? E foi campeã mundial. A própria Gracie Cash. Poxa, a Gracie Cash está aí, gente, entendeu? Então, primeiro, eu queria agradecer imensamente, Ale. Você sabe que esse convite, né? Do jeito que a gente fez para você, enfim... E prazer de trabalhar com você, ter contato com você. Não agora, né, Ale, que a gente está afastado. Mas a gente está se falando virtualmente. Queria agradecer muito. Queria dizer para todo mundo que está assistindo aqui que quem tiver mais indicações, referências, para passar para mim, né? Eu estou usando o Instagram do LAPEG, não tem problema, vai chegar para mim. Porque isso é uma troca, né? A gente sempre aprende mais, né? Então eu queria agradecer principalmente você por ter aceitado isso, tá, Lê? Eu é que agradeço, tá? Na verdade, eu desejo muito sucesso nesse seu trabalho. Te parabenizo pela coragem, né? Porque muitos pensaram em fazer, mas porque é isso, tem que ter muita habilidade, né, para conseguir amarrar todos esses conhecimentos. Então, eu te desejo muito sucesso e tenho certeza que é um trabalho que vai contribuir tanto para o nosso entendimento, para tornar as diferentes modalidades, seja do fitness ou fora do fitness,
mais prazerosas e até mesmo, para quem sabe, retomar o show que era a ginástica aeróbica, nesse modelo, depois de 1995, quando entra a FIG, né? Porque era antes ICAF, IAF, aí depois ENAC, vai mudando, a federação vai mudando, e era um show. E é lógico, quando você visa a Olimpíada, isso vai tendo um molde ali, né? Mas eu tenho certeza que esse trabalho tanto vai contribuir para a saúde, quanto para o próprio esporte, para a própria modalidade ginástica aeróbica esportiva. Tá? Sim. Então, muito obrigado por você cuidar com tanto carinho, né, dessa modalidade que eu sou até hoje apaixonado. Obrigado. Queria agradecer mesmo e agradecer, olha, o professor Guerreiro acabou de dizer aqui, ó, não sei se você viu, ó, muito feliz de ouvir vocês, por saudade desse tempo, né? Enfim, professora Maria Poli. Então eu queria agradecer a Denise, beijo, eu não vi que você estava aí, Denise. Então, queria agradecer minhas amigas, minha família, todo mundo, os professores, todo mundo que participou, agradecer o LAPEG, agradecer a Lica por essa oportunidade. E estamos aí, né, Ale? Precisar, estamos aí para conversar. E Ale, se tem uns minutinhos também, eu durante a live fui também agradecendo, né? E se eu puder, Guerreiro, Inélia, Arthur e Borelli, nessa sequência. Meus irmãos aí, Caio, Sandrão, né? E tem tanta gente que nos ajudou em todo esse processo que não dá nem para falar, né? Muito lindo, né, E Ale? você agora, por essa oportunidade de levar minha memória tão longe, Que lindo. momentos felizes, né? Obrigado. Obrigada, viu, gente? Fiquem bem, boa semana. A gente vai salvar e vai ficar disponível no LAPEG para quem quiser consultar depois, tá bom? Obrigada, Lê. Obrigada a todos. Foi um prazer.